Bom dia. Ezequiel 16, a partir do versículo 30. Livro de Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 30. Ora, como tens pouca força de vontade, palavra de Deus, o soberano Deus, quando comete todos estes erros, agindo como uma prostituta descarada, construindo teu prostíbulo idólatra na esquina de cada caminho, e fazendo seu altar em cada rua. Não procedesse nem sequer como aquela que vê o seu próprio corpo, porquanto desprezaste qualquer pagamento. És como uma mulher adúltera, que em lugar de amar o marido, prefere apaixonar-se por estranhos. Comparação que Deus faz, do povo de Israel, dos hebreus, com uma prostituta, com uma mulher adúltera. A prostituta, pelo menos quando ela está trabalhando, se prostituindo, ela cobra dos seus amantes os seus favores sexuais. Enquanto a adúltera, a mulher casada, ela se apaixona, ela se envolve com os outros homens, sem receber nada em troca. Só mesmo a questão sexual, porque nem mesmo amor recebe. Assim como Deus comparou aquele povo a uma mulher adúltera, também nós somos assim. Nós que deveríamos amar com reverência o Senhor, acabamos fazendo coisas erradas. Eu vejo pessoas com em momento de desespero, busca o espiritismo, busca a macumba, busca qualquer outra religião, busca ciganas, busca qualquer coisa, tarô, enfim, qualquer coisa que possa ajudar a resolver o problema. Dizem que ama a Deus, mas adultera tranquilamente. Ah, não, estou num problema, eu tenho que buscar a solução de qualquer maneira. Eu já ouvi pessoas falarem comigo que queriam uma solução de alguma coisa que não importava de onde viesse, mas queria. Ou seja, não importava se viesse de Deus ou do diabo, queria a solução. São pessoas loucas que não conhecem o Senhor e por isso fazem esse tipo de coisa. São como mulheres adúlteras que estão adulterando, traindo o Senhor. Nós temos um Deus que nos dá tudo, nos sustenta, nos alimenta e nós o traímos. Traímos quando nós estamos indo a determinadas igrejas que se diz evangélicas, mas que não pregam o verdadeiro evangelho. Apresenta qualquer outra coisa. Apresenta objetos, amuletos, apresenta objetos supostamente milagrosos e o povo vão afastando-se do Senhor, mesmo que esteja citando o nome do Senhor. Os hebreus, eles não deixavam de citar o nome do Senhor, só que adoravam também outras coisas. Os judeus, os hebreus, na hora que eles estavam exigindo a morte, a prisão e a morte de Jesus, eles citavam o nome de Deus. Eles diziam amar a Deus. Mas fazia o contrário. Então são adúlteros. Somente cita. Assim como uma mulher casada faz questão de dizer que é casada, mas ao mesmo tempo está traindo o marido. Trai. De alguma forma, mesmo afirmando que é casada. Adultério. Então nós gostamos de condenar adultério, vamos condenar os nossos atos, as nossas rebeldias à palavra de Deus, as nossas invencionices, crendices, que é totalmente contrário à palavra de Deus. É que Deus condena de uma forma veemente. Ele diz, olha, nem como prostituta eu posso chamar vocês, que a prostituta ela cobra pelos favores sexuais.
Então, pior do que uma mulher adúltera, que faz isso de graça para desonrar o marido, desonrar a tudo. Toda prostituta recebe pagamento por seus serviços, mas tu, em tua insensatez, dás presente a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares a fim de receber de ti os teus favores imorais e libidinosos. Em tua prostituição, dá-se o contrário do que ocorre com outras mulheres. Ninguém te procura nem rodeia em busca de teus favores. Vais além da prostituição, porquanto faz questão de pagar pela atenção de estranhos e nada recebe em troca. É uma verdade. Eu disse, ainda não está falando sobre a igreja católica, onde adoram imagem, adoram santo, e ali o tempo todo estão citando o nome do Senhor. Cita o nome de Deus, cita o Espírito Santo, cita Jesus, cita tudo. Mas vive contrário à palavra de Deus. A adoração deles, a idolatria deles a objeto de gesso, de madeira, de pau, de pedra, sabendo que é contrário à palavra de Deus. Esse povo que faz questão de acender velas para imagens. Claro que as imagens, esses deuses, não têm luz própria. O povo tem que levar uma luz, colocar a vela lá acendendo. Não sabe com o que estão adulterando contra Deus, estão traindo Deus, e todos os que traem o Senhor, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Portanto, mulher promíscua, dá ouvidos à palavra do Senhor. Assim diz Deus, o Senhor Deus, por ter desperdiçado a tua riqueza mais preciosa e ter exposto a tua nudez em prostituição com os teus amantes, por causa de todos os teus ídolos abomináveis e do sangue dos teus próprios filhos, sacrificando o que lhe deste. Por tudo isso, ajuntarei todos os teus amantes, com os quais tivesse muitas alegrias e prazer, tanto os que amaste como aqueles que odiaste. Eu mesmo os convocarei para atacar-te de todos os lados, a fim de que fiques totalmente despida diante deles, e eles te escarnecerão de toda a sua nudez. Eis que eu te julgarei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue inocente, e te entregarei a vingança de sangue da minha indignação, a ira do meu ciúme inflamado. Olha que você que ficou adorando, prostituindo com várias outras nações, adorando os deuses dos amonitas, dos filisteus e todo aquele povo. Deus falou, olha, esses são seus amantes, eu vou entregar você na mão deles. Esse povo mesmo que os hebreus pegavam os deuses deles, usavam os deuses, adoravam os deuses deles, Deus levantou esse mesmo povo, estes mesmos povos, né, são vários, para ir contra Israel, para ir contra Jerusalém, para ir contra Judá. Falou, não, eu vou levantar ele contra vocês. Esses são seus amantes, eu vou levantar ele contra vocês. E eles vão te destruir. E aconteceu. Da mesma maneira nós gostamos, saindo da presença do Senhor, começamos a adorar coisas e objetos. Deus levanta, assim, inimigos contra nós. Deus levanta adversário contra nós. Nós recebemos o castigo merecido. Recebemos a punição que nos é devida pela nossa rebelião à palavra de Deus. Eu sempre falo, gente, citar o nome de Deus é fácil. Todo mundo cita, a maioria das religiões citam o nome de Deus. A maioria das religiões falam que ama Deus, que ama Jesus. A maioria das religiões fala no Espírito Santo. Mas a maioria não obedece o Senhor. O amor que nós temos que demonstrar para Ele é por obediência, não é por simples palavras, não. É isso que temos que compreender. Em seguida te entregarei nas mãos dos teus antigos amantes, que agora te odeiam. A eles próprios derrubarão todos os seus altares, te arrancarão dos teus vestidos,
Tomarão tuas belas joias, te abandonarão nua, descoberta e totalmente desamparada. Então farão subir uma grande multidão contra ti, te apedrejarão e te traspassarão com a espada. Incendiarão tuas casas e executarão juízos contra ti, diante de uma multidão de mulheres. Todavia, eis que eu colocarei um ponto final em tua libertinagem e prostituição, e jamais voltará a pagar pela atenção dos teus amantes. Depois de tudo isto, a minha grande ira e indignação contra ti se aplacará, e o meu zelo e ardente ciúme se afastará de ti. Em seguida me acalmarei, e mais tranquilo abandonarei a minha indignação. Eis que farei cair as tuas obras sobre a tua própria cabeça, porque não te lembraste dos dias da tua primeira infância, mas me provocaste a ira com tuas atitudes e ações libertinas. Declara Deus o Senhor. Contudo, diz-me, por que é que além de todas as tuas práticas nojentas, ainda foste entregar tamanha depravação? É difícil aceitar alguém que diz conhecer o Senhor se debandear para o outro lado. É difícil alguém, eu não consigo entender como encontro. Tem várias pessoas que dizem para mim, eu sou uma pessoa católica, uma pessoa fervorosa, eu pratico a palavra de Deus, mas como que ela pratica que ela está vendo que a palavra de Deus condena a idolatria? As pessoas gostam muito de falar nos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos inicia se condenando a idolatria, condenando aqueles que fazem objetos de imagem de adoração, condenando aqueles que se curvam diante dos objetos de adoração. E depois vem falar nos 10 mandamentos. As pessoas mudaram tudo. E o que eu falo é na minha Bíblia, em todas as Bíblias é assim. As pessoas estão realmente prostituindo, adulterando a palavra de Deus. Fala em amor, sai da boca para fora. Não respeita, não confia, não tem fé, não crê no Senhor. Porque se cresce, viveria a palavra dele. Se entrega realmente a todo tipo de depravação. Adoram todo tipo de coisas. Ser humano, quando não tem nenhuma imagem para adorar, estão adorando objetos, adoram dinheiro, idolatria é pecado. Avareza, idolatria. Adoram tudo, mas não o Senhor. As pessoas não confiam no Senhor, fala da boca para fora, porque quando nós confiamos nele, nós caminhamos para ele, não importa o que se o mar está rugindo, se a terra está tremendo, e eu vou caminhar desta maneira, porque é aquilo que o Senhor disse que eu tenho que caminhar. Se eu estou passando necessidade, se eu estou enfermo, se eu estou com um problema sério, eu vou continuar da mesma maneira, eu continuar firme, porque eu creio no Senhor, eu creio no meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive. E isto é praticar o Evangelho, independente da situação que nós estejamos passando. Mas as pessoas querem adorar a Deus só quando tudo está bem. Ah não, se Deus me der dinheiro, se Deus me der carro, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus restaurar o meu casamento, se Deus curar essa enfermidade, se Deus me dar dinheiro, se eu prosperar, aí eu vou adorar a Deus. E nunca recebe. Porque Deus não é Deus de barganha. Deus não é Deus de negócio. Eu vejo muitas pessoas que estavam bem, hoje estão sendo destruídas, reclamando, eu não sei o que aconteceu, sabe? Que abandonaram Deus, não se voltam para Deus, porque toda a nossa resposta está nele. Desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios, haverão de dizer tal mãe, tal filha, referindo-se a ti. De fato, tu és filha de tua mãe, Canaã, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és ainda exatamente como tuas irmãs, que rejeitavam seus maridos e seus filhos. Afinal, tua mãe foi hitita e teu pai um amorreu. Deus está fazendo uma referência àquele povo
antes daquela Canaã que ele tomou daquele povo e deu para o povo, e deu para o seu povo, deu para Israel. Porque todo aquelas terras, que era o que é Canaã, era habitada por estrangeiros. Mas por eles andar 100% contrário à palavra de Deus, Deus os destruiu. Ele falou, não, vou tomar essas terras todas de vocês e vou dar a outros povos. E deu, então, aos hebreus. Eles assumiram a posse. Mas só que eles foram ser exatamente iguais aqueles outros habitantes dali antes. Eles pegaram as mesmas práticas dos ex-habitantes. Isso é em virtude da desobediência desde o início. Porque quando Deus entregou o Canaã para eles, ele falou, escuta, entre, vença, derrube, mate tudo, não deixa nada, não adore seus deuses. Não dê filhas em casamento, não dê seus filhos em casamento, não casa com ninguém, não envolva, mas mate todos eles para vocês não adquirir práticas erradas. Eles não deram ouvido ao Senhor. Assim como Salomão, tudo que Deus tinha dito para ele não fazer, ele fez. Nós vemos várias pessoas que são consideradas heróis, mas que agiram errado. Sansão. A desobediência à palavra de Deus é que conduz as pessoas à morte. Essa que é a realidade. E tua irmã mais velha que habita à tua esquerda é Samaria, juntamente com suas filhas. E tua irmã mais nova que habita à tua direita é Sodoma e suas filhas. Entretanto, não te contentaste em andar em teus caminhos, nem fizestes apenas conforme as tuas práticas repugnantes. Porém, como se tudo isso ainda fosse pouco, entregaste a degradação mais do que elas em todos os seus erros. Portanto, tão certo como eu vivo, assevera o Senhor Deus, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram como tu, e tuas filhas fizeram. Deus falou, olha, rapaz, vocês estão agindo pior do que Sodoma. E olha, por menos que isso, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Agora os hebreus estão agindo de pior maneira. O povo conhecia, Sodoma não conhecia o Senhor, mas agora o povo de Israel conhecia o Senhor, sabia quem era Deus. E mesmo assim, desobedeceram e seus pecados, sua rebelião, seus erros foram além do que o povo de Sodoma praticou. Da mesma forma, eu vejo os supostos crentes hoje criticarem outras religiões, mas a maioria, tem muitos deles, que cometem pecados muito maiores do que de outras religiões. Muito maiores. Eu vejo pessoas hoje que condenam religião esta ou aquela, condena, mas eles vivem nas práticas erradas, vivem no adultério, vivem na mentira, vivem na fornicação, vivem na prostituição, vivem na roubalheira, na desonestidade. Mas condena, são piores. E será que pensam que vão passar em vão, vai ser, Deus não vai ver, Deus não vai considerar só porque estão frequentando uma igreja, uma denominação, um templo qualquer? Com certeza que vão pagar. E o preço é caro, porque é a vida. É vida eterna. Que perdem por causa de desobediência, por causa de querer fazer a vontade própria, a vontade do corpo, a vontade da carne aqui. Esquecendo que aqui é um breve momento que nós temos. E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres nem os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por esse motivo, eu exterminei, como sabes muito bem. Sodoma e Gomorra eram regiões extremamente ricas, eram prósperas, e achavam que tudo podia, que não dependia de Deus.
Era uma região onde que os homens se entregaram às práticas homossexuais, preferiam relações sexuais, homossexuais do que relações com mulheres. As mulheres também relações homossexuais. Viviam para si mesmos, eram arrogantes, eram soberbos. O adultério, a prostituição imperava. Era normal, era corriqueiro, rotina. Assim como hoje nós estamos caminhando no Brasil. Hoje nós vemos a prática da luta para se aceitarem, concordarem com o aborto. Hoje o homossexualismo é uma prática no nosso país, nosso meio, na verdade no mundo. Hoje já se ensina as crianças a serem homossexuais. Nós estamos vivendo pior do que Sodoma. E será que Deus não vai concordar? É por isso quando eu digo, quando chego as pessoas que me falam, hoje nós somos quase 40 milhões, 40% de evangélico. Mentira. Se nós fôssemos 40% de evangélico nesse país, não imperava tanta desonestidade, tanta roubalheira, tanto homossexualismo, tantas práticas erradas à palavra de Deus. Porque esses 40% influenciaria. Mas o que nós temos hoje são pessoas que frequentam um templo qualquer, uma religião qualquer, e falam que são do Senhor, que são evangélicos, que são crentes, mas não são. Senão o país não estaria na situação que está. Hoje os templos ensinam tudo, ensinam divórcio, ensinam recasamento, ensinam fornicação, ensina a prática do comércio ilegal, comércio errado, ensina a sonegação de impostos. Está, como diz o Boris Casoy, uma vergonha. É uma vergonha. Por muito menos que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então, nós temos que saber que a maioria desse povo já estão destruídos. Não conhecerão a vida. Samaria, entretanto, não cometeu metade dos erros e pecados que tu cometeste. Tu tens praticado o que é mal repugnante, muito mais do que elas. E assim, tem feito tuas irmãs parecerem justas diante da gravidade de todas as tuas atitudes malignas e asquerosas. Agora, pois, suporta também a tua vergonha extrema, pois proporcionaste alguma justificativa ao procedimento de tuas irmãs, visto que os teus erros e pecados são mais detestáveis do que os delas. Comparado a ti, elas ainda parecem justas. Envergonha-te agora mesmo e suporta a tua terrível humilhação, porquanto diante de ti, tuas irmãs parecem puras e honestas. Tem pessoas de outras religiões que nós vemos, nós falamos assim, sinceramente, eu, por exemplo, eu tenho pessoas de outras religiões que eu lido com elas com muito mais tranquilidade e segurança do que com evangélicos. Infelizmente, coisas muito evangélicos são preguiçosos, são desonestos, são difíceis de você lidar. Enquanto de outras religiões, as pessoas são mais honestas. Eu vejo pessoas de outras religiões fazendo caridade. E eu vejo no meio evangélico as pessoas serem sovinas, idólatras, miseráveis, mesquinhas. Eu vejo em outras religiões as pessoas serem até mais firmes, mais honestas do que no meio do povo que se diz evangélico. Será que acham que só por falar o nome do Senhor, por citar, por ter uma Bíblia, por cantar alguma música que cita o nome do Senhor, serão salvos? Eu acho que não. E tuas irmãs, Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas, retornarão para o que elas eram antes de caírem. E tu e tuas filhas voltareis o que eres antes de te entregares às práticas abomináveis. Ora, não foste tu que usaste tua irmã Sodoma como dito popular em tua boca nos dias da tua arrogância? Antes que a tua malignidade fosse trazida a público?
Agora, de igual modo, te fizeste objeto de opróbrio para todas as filhas da Síria, e para todos os seus vizinhos, e para as filhas dos filisteus que te desprezam, e também vivam ao teu redor. Eis que sofrerá todas as consequências da tua lascívia, libertinagem e ações nojentas. Palavra de Deus, o Senhor. Pois assim diz Deus, o Senhor, Deus, eu te julgarei de acordo com o que praticaste, pois desprezaste os teus votos, quebrando a nossa aliança. Deus fala, não, eu vou te julgar de acordo com as tuas práticas. Deus não fala, eu vou te julgar de acordo com o que você falou, não, mas pelo que você fez, pelas suas obras, pela sua maneira de agir. Será julgado e receberá o devido castigo. Essa que é a realidade. Nós temos que aprender que a palavra de Deus é clara nesse sentido. Ele diz assim, que aquilo que o homem semear, com certeza ceifará. Ou seja, aquilo que nós plantarmos, com certeza colheremos. A maneira como nós agirmos aqui, nós vamos prestar conta. Vamos prestar conta de todos os nossos atos, todas as nossas ações, toda a nossa infidelidade, nossa rebeldia, nossa prostituição, nosso adultério. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te recordarás dos caminhos errados pelos quais andaste, e te envergonharás quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas. Eu as darei a ti como filhas, embora tal atitude não faça parte da minha aliança contigo. Renovarei a aliança que firmei contigo, e então compreenderás que eu sou Deus, o Senhor Deus. Eis que eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis que cometeste contra mim. Contudo, tu te lembrarás para sempre do que fizestes, e andará envergonhada demais para sequer abrir a boca e proferir palavra. Eu, Deus, o Senhor, tenho dito. Israel, Deus deu a palavra de salvação, a promessa para Israel. Jerusalém. Então, o povo está sendo punido, é castigado, mas no final o Senhor prometeu salvá-los, resgatá-los. Mas por isso o Senhor é severo com eles, para que eles se arrependam, para que eles abandonem as práticas erradas, para que eles abandonem o pecado, para que eles abandonem o que não preste. Da mesma forma somos nós. Nós temos que aprender que temos que abandonar tudo que não presta, abandonar nossas práticas erradas, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a rebelião com a palavra de Deus. Senão, nós iremos perecer por toda a eternidade. A palavra de Deus, ou seja, é justa, ela se cumpre na vida de todos nós. Isso tanto para o bem quanto para o mal. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ele deu a palavra que destruiria o povo, que mandaria para o cativeiro, se cumpriu. A palavra dele para o nosso bem se cumpre, para o nosso mal se cumpre. A palavra dele se cumpre em todas as maneiras. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a respeitar, saber que ele é o Senhor, que ele é verdade, que ele é o único caminho que nós podemos passar. Ele é o único que nos dá vida, porque fora dele o que existe é morte, o que existe é desespero, o que existe é tristeza. Temos que voltar ao Senhor, abandonar o que não presta, senão iremos padecer. Concluímos hoje a leitura do capítulo 17 de Ezequiel. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar então o capítulo 18 do mesmo livro do profeta Ezequiel. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós buscamos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.